Olá, meus queridos alunos do nono ano do Colégio Edificar. Aqui é o professor Madison Martins, da disciplina de Geografia, e hoje nós vamos estar dando continuidade ao nosso conteúdo programático, agora falando sobre o capítulo 4, que tem o título Europa, um continente de contrastes. Bem, de caráter introdutório, a gente tem que lembrar que o continente europeu ele apresenta uma força econômica contemporânea, né, com raízes históricas em um passado colonial de forte dominação sobre outros territórios, o que contribui, né, ao longo dos séculos para a consolidação da influência política e econômica exercida por esse continente. Tanto é que é nele que a gente percebe que está o bloco econômico mais antigo, a junção de países aí que formam a União Europeia. Então, é dentro dessa questão inicial que a gente já vai começar abordando, né? Europa, influência mundial. A Europa, também conhecida como Velho Mundo, apresenta diversas peculiaridades, a começar por sua própria definição. Se por uma perspectiva física ou geológica, ela é apenas uma península da Ásia. Por uma perspectiva histórico-social, a Europa é, na verdade, um continente. Isso se justifica por conta da imensa influência que sua cultura exerceu e ainda exerce no mundo. Além disso, essa cultura europeia, que faz parte da civilização ocidental, distingue-se consideravelmente das demais culturas mundiais, especialmente da própria cultura asiática. E a gente sabe que tem muita distinção. A cultura asiática é uma das mais, digamos assim, ecléticas que existem. E obviamente que a cultura da Europa é um pouquinho mais clássica, bem diferente, né, da cultura asiática. Então a Europa ela é vista ainda como o berço das antigas civilizações greco-romanas. A Europa difundiu e impôs seus valores socioculturais pelo mundo. E a gente sabe que muitos países são influenciados por tudo que vem, né, de alguns países da Europa. Que é isso que a gente tem que chamar atenção. O continente europeu. E aqui a gente já vai começar a destacar algumas características envolvendo o território, bem como as questões físicas do ambiente. Com uma área continental apenas superior à da Oceania, a Europa ela ocupa cerca de 7% das terras emersas do planeta. Alguns dos seus países têm áreas e população bem inferiores às de muitos municípios brasileiros. Dividida em 49 países com consideráveis diferenças, seja no aspecto físico, nas paisagens ou nas etnias, a Europa é também marcada por grandes rivalidades e pelo maior número de guerras internas. Totalmente localizada no hemisfério norte, ou seja, né, acima da linha do Equador, ela é cortada pelo Círculo Polar Ártico no extremo norte e apresenta parte do seu território na zona polar. Então, essa é uma característica importante, porque vai aparecer acima da linha do Equador e aí cortada pelo Círculo Polar Ártico. E aí a gente vai ver que a distinção climática nesse continente ela vai ser grande. Sua maior área continental, no entanto, encontra-se na zona temperada norte. Aqui nós temos um mapa mostrando a posição do continente e o que é importante perceber é que geralmente a Europa ela é regionalizada em alguns grupos, né? Mais precisamente quatro, que aparece Europa Ocidental, Europa Setentrional, Europa Centro-Oriental e Europa Mediterrânea. E aí são as quatro principais formas de regionalização, ou melhor, né, de agrupamento de países que existe no continente. As terras europeias não estão distribuídas de forma compacta, mas apresentam algumas fronteiras que as delimitam e separam de outros continentes. Ao norte, pelo Oceano Glacial Ártico, ao sul, pelo Mar Mediterrâneo e pelo Mar Negro, a oeste, pelo Oceano Atlântico, a leste, pelo rio Ural,
pelos montes Urais e pelo Mar Cáspio. Só por aí a gente já tem uma boa distinção que ela é cercada por águas, né? Uma grande área cercada por águas. E a gente vai ver mais para frente aí uma característica envolvendo justamente esse ponto. O litoral extenso e recortado é constituído por um grande número de golfos, penínsulas, mares, fiordes e outros acidentes geográficos, o que facilita a construção de portos e favorece o transporte marítimo. Relevo e hidrografia. Bora complementar as informações. Né? Relevo é relacionado aí à geomorfologia do ambiente, né? E a hidrografia é tudo aquilo que está relacionado às águas. Cerca de 2/3 do território europeu são formados por planícies com menos de 200 metros de altitude. Lembrando aí que altitude é diferente de altura. Quando eu quero saber a altura de algo, a gente vai ver em metros aí. Por exemplo, a altura de uma casa, a altura de um prédio. Nós mesmos, né, temos uma altura. Agora, se eu quero saber a altitude, eu tenho que buscar saber aonde está o nível de mar, o nível zero, para poder fazer essa definição. No caso, o seu relevo, ele divide-se em 3 tipos específicos. Quais são eles? Primeiro, planaltos ou maciços antigos, montanhas muito antigas situadas ao norte e ao leste da Europa, planícies centrais, áreas muito férteis situadas ao centro do continente europeu, cordilheiras recentes ou dobramentos modernos, montanhas muito jovens e com elevadas altitudes, situadas ao sul das terras europeias. Aqui eu coloquei esse mapa que está mostrando as características físicas, né, do continente. Aqui nós vamos chamar atenção para 2 pontos. Percebam que a área azul simbolizada no mapa ela é de água. Né? Então percebam que o continente, grande parte dele, né, é cercado por águas. E a parte interna do continente também apresenta muitos rios. Então, quando a gente olha essa área esverdeada, a gente está vendo que são áreas de baixa altitude, ou seja, porque estão próximas de rios e mares, onde a cota altimétrica ela é baixa. E outras áreas que chamam a atenção são essas partes mais escuras, que estão simbolizando aí as altas altitudes. Então, são as partes mais altas, geralmente, no caso, associado aos grandes relevos, né, e até mesmo montanhas, no caso. São as áreas onde apresentam uma altitude mais elevada, tá? E aí apareceu lá no slide, um dos slides anteriores, o termo fiordes. E no caso, no livro de vocês aparece fiordes, o caminho das geleiras. O que são esses fiordes? Né, são grandes entradas do mar em redor de altas montanhas rochosas, que se situam principalmente na costa oeste da Península Escandinava e têm origem na erosão montanhosa ocasionada pelo gelo. Então, uma das características importantes a ser destacada é que o gelo ele tem o poder de erosão também. Assim como um rio, ele também tem esse poder de erosão. Professor, como é que isso ocorre? Por quê? Quando nós falamos de bacias hidrográficas, a gente falou muito que é uma área drenada por um rio principal e seus afluentes. Por onde os rios correm, naturalmente eles estão escavando o seu leito. O leito é por onde a água do rio está passando. Então, quando ele faz esse processo, né, de estar passando ali todos os dias, essas águas estão passando todos os dias, ela está cavando ali o seu nível de base. Então, isso é uma característica importante. Então, quando eu falo aí dos fiordes, eu estou falando dessas entradas do mar ao redor de altas montanhas e que também tem um poder de erosão. E aí, quando a gente olha, por exemplo, algumas imagens, áreas recobertas por gelo, eles sim também têm poder de erosão. A maior parte do território europeu é constituída de planícies e planaltos sedimentares erodidos que dominam a região central, indo do norte da França até as planícies da Rússia.
No continente, encontramos ainda depressões absolutas, que dentro da classificação geral aparece quais são os tipos de relevo: planícies, planaltos, depressões e montanhas. Quando a gente fala em depressões, a gente tem que lembrar que existem as depressões absolutas e as relativas. E aqui eu estou chamando atenção para essas absolutas, ou seja, terras mais baixas que o nível de mar. Essas depressões são encontradas próximas ao Mar Cáspio, entre Europa e Ásia, e na Holanda, Países Baixos. Quanto à hidrografia, as planícies da Europa são atravessadas por importantes rios navegáveis, como, aqui eu botei 4 exemplos: o Volga, que corta a Rússia e é o mais extenso rio europeu; o Danúbio, que banha terras da Alemanha, Áustria, Hungria, né, entre outros; o Reno, que se origina nos Alpes e divide a França da Alemanha; e o rio Sena, que banha Paris e tem sua foz no Canal da Mancha, né? E aí a gente sabe que existem outros rios, mas esses são um dos mais comentados. Aqui, para a gente finalizar essa primeira parte introdutória, eu botei uma imagem que é para a gente tentar ilustrar o que seriam essas depressões. E aí eu coloquei 2 setas, uma vermelha e uma azul. Só que antes disso, reparem aqui nessa linha pontilhada em azul, que está bem no centro da imagem, no sentido horizontal. Ela está mostrando aí o nível base, que é o nível do mar. Percebam que quando vem aí a comparação, a depressão absoluta, ela sempre vai aparecer abaixo do nível de mar, né? E quando eu vou para a depressão relativa, são aquelas ondulações que estão acima do nível de mar. E essa é a diferença. Então, as depressões são geralmente essas áreas que são mais profundas. Agora, quando eu falo na depressão absoluta, que é essa que está apontada pela linha vermelha, a gente sabe que elas estão abaixo do nível de mar. E quando eu falo das depressões relativas, são aquelas que estão acima do nível de mar. E aqui, para finalizar, eu botei uma foto do rio Volga, que é um rio muito importante da Europa e que, inclusive, ele é o mais extenso, tá bom? Então, na próxima aula, a gente ainda vai continuar com algumas características físicas do continente europeu e a gente se encontra na próxima aula. Até mais!